Olá, olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast dentro do canal Meu Médico Especialista. Vocês sabem que aqui nós trazemos médicos que são especialistas na sua área de atuação. E hoje eu tenho o prazer de conversar com o Dr. André Reda, ele que é especialista em cirurgia plástica, com uma super formação. E vamos contar um pouco dessa carreira, né, doutor? Dessa trajetória de sucesso. Você que é super bem formado e hoje com um consultório, graças a Deus, consolidado. Nós precisamos contar para as pessoas como é que tudo isso começou, né? Tem uma história aí, né, de trajetória, né? Tem uma história boa, né? Tem bastante trabalho aí por trás, né? Doutor, obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? Tá aqui com a gente. Vai ser um momento bem legal, viu? Obrigado. Bom, doutor, geralmente eu falo para as pessoas, né, que estão nos acompanhando, que a importância de procurar um médico especialista. E na cirurgia plástica, gente, talvez seja uma das especialidades que mais se preocupou com isso, que dentro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, eles fizeram uma campanha muito grande, né, das pessoas se preocuparem de serem operadas por médicos que são quem faz cirurgia plástica, né, por serem operados por médicos que são cirurgiões plásticos. Ou seja, então, para estar dentro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, esse médico tem que fazer a prova, ele tem que passar pela residência, fazer a prova de título. E hoje, todos esses médicos que passaram por isso, eles têm esse número ali, que é o RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista, que dá ao doutor, né, digamos assim, o nome, né, o título, como especialista registrado dentro do CREMESP aqui no estado de São Paulo. Então, isso é muito importante. Então, se realmente esse médico é um cirurgião plástico, ele precisa ter o título registrado, né? Sim, pela lei, né? Pelas leis do CRM, do CREMESP, você, além da residência e da prova de título, tem que ter esse registro, né? O RQE. Para você poder se intitular cirurgião plástico, né? Exatamente, é isso aí. Então, vocês procurem aí. É muito importante vocês estarem atentos com relação a isso. Doutor, vamos voltar um pouquinho no tempo, né? Conta para quem está nos escutando, como é que a medicina entrou na sua vida? Já teve alguns casos aqui no seguinte sentido. Teve gente que desde criança já pensou em ser médico, teve gente que falou que foi depois do cursinho, teve gente que já fez faculdade de outra coisa e depois foi fazer medicina. Como é que teve gente que o pai é médico, parente médico. Como é que é a tua história? Você, em que momento você decide fazer medicina? Lá atrás, lá na época da adolescência, ou foi quando criança, você já tinha uma, digamos assim, uma visão de ser médico, teve essa visão? Como é que foi isso para você? Na verdade, eu não tenho nenhum parente próximo médico. Nem meu pai, nem minha mãe, nem ninguém próximo a mim. Tenho uma prima, mas formou depois de mim. E tenho um primo de segundo grau que mora em São Paulo, então nunca tive uma proximidade grande. Mas na época que eu tinha aí 12, 13, 14 anos, nessa época mais ou menos, início de adolescência, os meus pais tinham um círculo de amizade muito grande com médicos. Não sei de onde que isso surgiu, mas assim, praticamente todos os amigos que eles conviviam, que eu via dentro da minha casa ou que eu ia com eles na casa, eram médicos. E aí foi assim que surgiu esse interesse. E é isso, mais ou menos, você tinha qual idade, mais ou menos, você se lembra? Nessa faixa de 12 anos, 11 anos. 12, aí você tá naquela fase ali de entrando no colegial. Isso, ali. Um pouquinho antes do colegial. E aí, quando você entra no colegial ali, que pra nós colegial, né, doutor? Hoje na nossa época era colegial, hoje, né? Hoje eu nem sei mais, hoje a gente fala ensino médio, né? Você fala ensino médio, tá no ensino médio. Bom, mas escuta que o pessoal da experiência, na nossa época era colegial e tá valendo isso aí. E daí, ali, quando você entra no colegial, primeiro, segundo colegial, você já estava focado para fazer o vestibular de medicina? Como é que foi essa fase? Aí nessa época eu já estava certo disso. Você já estava? Aí já foi sempre direcionado para isso. E aí você formou em Rio Preto, né? Não, eu formei em Catanduva. Mas você morava em Rio Preto? Também não. A minha família é natural daqui, né? Os meus pais, a família deles, a maior parte mora aqui. Mas por conta de trabalho, nessa época a gente não morava aqui. Uhum. O trabalho do meu pai exigia que ele se mudasse com alguma frequência. Então, eu não morei quase nada aqui em Rio Preto. Eu só voltei a Rio Preto depois que eu terminei a faculdade e a residência, porque aí o meu pai e minha mãe já estavam aqui de volta depois que ele se aposentou. Entendi. Então você estava numa outra cidade, foi fazer o colégio? Nessa época de colegial, nós morávamos em Goiânia. Goiânia? É.
E aí, como é que você decide fazer o vestibular? Você escolheu outras cidades ou você já estava focado mais para a região aqui mesmo? Como é que foi essa história aí? Olha, que eu me lembre, na época do vestibular, eu fiz prova lá em Goiânia mesmo, eu fiz prova em Brasília, eu fiz aqui em Rio Preto, eu fiz Catanduva. Não me lembro, acho que... e os vestibulares tradicionais, FUVEST, Unesp, Unicamp, esses aí que todo mundo faz, né? Uhum. Mas como a família daqui, né, sempre foi daqui de Rio Preto, mesmo morando fora, a gente vinha sempre pra cá. Então, por isso que eu fiz aqui Catanduva. E o doutor entrou na FAMECA, né? Sim. Hoje é outro nome lá. Agora virou universidade, né? Então agora é Unifipa. Unifipa que tem... Agora eles têm enfermagem, tem medicina e tem outros cursos. Que é Padre Albino, né? Alguma coisa assim, né? Isso. Tem alguma coisa assim. A Fundação Padre Albino é quem administra a faculdade. Isso já era desde a minha época. Né? E daí a FAMECA, né? Que na época o doutor entrou, uma faculdade muito conceituada. Ela tinha um modelo público-privado, né? Mais ou menos isso, né? Como se fosse uma... É uma fundação. Fundação, isso né? Ele tem uma parceria pública também, né? Sim. Sempre foi uma faculdade muito, muito conceituada. Sim, é uma faculdade muito antiga, né? Então tem muito bons médicos. Muita gente boa, inclusive, que está aqui em Rio Preto também. Que é uma faculdade conceituada. Todo mundo gosta demais quando se refere à Faculdade de Medicina de Catanduva, né? E como é que foi para você essa experiência, né, de sair de casa e vir estudar? Você lembra com qual idade você entrou na faculdade? Eu entrei com 17. 17? Você passou no primeiro vestibular, então? Eu passei no primeiro vestibular, direto do colegial. E quando você estava no colegial, você já tinha... Você sentia isso? Você ia bem lá? Você já sabia que isso ia acontecer? Você tinha uma noção? Não, eu sabia demais, mas assim, os resultados nos simulados lá eram bons. Eram bons. Eu sempre estudei bastante. Eu sempre gostei de estudar. E aí você vem... E aí eu vim... Eu lembro, morei numa pensão no começo. 17 anos você tinha? Eu fiz 18 anos e já estava na faculdade. Quando você estava com 18, você estava na faculdade. E aí começou ali a faculdade. Como é que foi essa experiência de estar ali vivenciando tudo isso? Muito jovem, né? Como é que foi isso na tua vida? Você se recorda? Eu tenho lembranças boas da época de faculdade. Apesar dessa questão da idade, eu acho que talvez hoje, se eu pudesse voltar, faria algumas coisas diferentes. Mas assim, eu tenho lembranças muito boas. E foi um período muito bom. Muito, muito bom. Doutor, em que momento você começa também, se foi quando a cirurgia plástica começa a fazer parte dos seus pensamentos? Isso foi na época ainda da faculdade? Foi quando você termina e você... Aí, para as pessoas entenderem, né? Todo cirurgião plástico, ele precisa fazer cirurgia geral antes. Sim. Né? Então, o doutor também tem o título de cirurgião geral. Né? E depois, sim, ele é habilitado para fazer a cirurgia plástica. Quando que é a cirurgia plástica na sua vida? Você já decide de antemão ou depois da cirurgia geral que você decide pela plástica? Desde o começo da faculdade, eu sempre tive em mente que eu não gostaria de ser alguma coisa clínica. Eu sempre gostei mais dessa parte cirúrgica. E Catanduva é referência em centro de queimados, né? Lá tem um centro de queimados muito tradicional, muito conceituado. E aí, a partir, se eu não me engano, do 3º ano, que a gente começa a ter mais esse contato, né? E aí que eu realmente decidi pela plástica. Mas essa influência inicial foi por conta da unidade de tratamento de queimados. Então, quando você faz a cirurgia geral, você já estava... Já direcionado para depois poder fazer plástica. E aonde você fez a residência de cirurgia geral? Lá na faculdade mesmo. Lá mesmo, você já deu sequência. Na época eram 2 anos. Aí na época da cirurgia geral, eu passei em alguns lugares, não só lá. Eu tinha opção de São Paulo, Marília, na FAMEMA. Mas como eu já estava por aqui, eu acabei ficando. Eu já gostava e o serviço de cirurgia geral era muito bom. Já estava ambientado, né? Sim. Aí resolvi ficar ali mesmo. E valeu a pena, né, doutor? Valeu, com certeza. E aí, em que momento... e aí terminou ali. Aí você já vai fazer a prova para entrar na cirurgia plástica. Isso. E aí a cirurgia plástica você fez aonde? Aí a cirurgia plástica eu fiz em Campinas. Num hospital que se chama Sobrapar. É um hospital que fica dentro da Unicamp. Né? Ele faz parte da Unicamp. Aí você foi ficar mais 3 anos? Mais 3 anos, isso. E aí como é que foi essa fase lá? Que aí você já estava com um sonho bem encaminhado, né? Porque sim. Até então você tinha projetado, passou pela cirurgia geral, agora você está dentro da residência. Como é que foi essa fase?
Foi uma fase muito boa. Foi... Muito boa. É lógico que as residências cirúrgicas, elas não são residências fáceis, né? Porque você tem muito plantão, você tem cirurgia, muito paciente internado, que você tem que passar visita, cirurgia que não tem hora para acabar, cirurgia de urgência. E, na verdade, para você fazer uma residência boa, tem que ter isso, né? Se não tiver essas coisas, como é que uma residência de cirurgia, se não tiver muita prática, muito trabalho, ela não vai ser boa. Tem que ter um volume. Então, é bem cansativo, mas... E em Campinas tinha isso? Também tinha. Apesar de na cirurgia plástica isso já melhora, porque aí você já tem um pouco menos de emergência, você já tem cirurgias mais eletivas, então fica um pouco melhor nessa questão de programação. Mas a gente trabalhava bastante. E em que momento ali da cirurgia plástica você define, quando você terminou, você já definiu voltar para Rio Preto ou você ainda teve uma chance de ir para outro lugar? Você pensou em continuar mais alguma coisa? Como é que foi essa parte? Eu tive convite para ficar lá em Campinas com alguns amigos lá que tinham sido ex-residentes, residentes de turmas antes que a minha e alguns chefes lá. Mas eu já estava decidido que eu ia voltar para cá. E era Rio Preto? Era, por conta de ser a cidade dos meus pais. E eles já estavam de volta aqui? Eles já estavam de volta. Aí nessa época meu pai já tinha se aposentado e já tinha voltado para Rio Preto. E aí você volta para Rio Preto para iniciar com a cara e a coragem só, porque... doutor, essa não fase foi fácil, não. Ainda mais acho que na cirurgia plástica, né? Hoje a gente estava até fazendo um podcast antes, né? E assim, acho que na cirurgia plástica é muito diferente, por exemplo, de um médico que... Por exemplo, um cara que se formou em gastro ou ginecologia, porque ali o fluxo acaba tendo já de algum ambulatório. E o cirurgião plástico não tem, né? Porque ele vai consultar o quê? Sim. Né? Ele não tem um fluxo para entrar num plantão de cirurgia plástica. Não tem esse plantão aqui em Rio Preto, né? Em outras cidades maiores, né? Então, em Campinas tinha plantão. Em São Paulo, você faz plantões de cirurgia à distância, né? Mas aqui não tem isso. E como é que foi esse início de carreira? Porque é uma coisa bem complicada, né? Ali, porque você tá ali, já se formou, precisa começar a operar para se manter tudo. E como é que foi essa parte Aí, quando eu cheguei aqui... eu abri um consultório, não era só meu, né? Era uma sala alugada e fazia plantões aqui na região, né? Sim. Fazia plantão nas cidades ao redor. De geral, né? Sim. E eu lembro que a primeira paciente demorou 1 ano. Sério, doutor? Que legal. Um ano. É tão legal a gente contar isso, porque hoje, né, você tem um consultório, assim, muito consolidado, né? Assim, hoje uma carreira já muito, assim, bem estabelecida. Hoje você é uma das maiores referências da nossa cidade. Quer dizer, quem imaginaria que demorou 1 ano para ter... Demorou 1 ano para ter a primeira cirurgia. Nossa. E como é que foi esse período? Tipo assim, como é que era a ansiedade como é que foi isso? Não era fácil não, viu? Hoje contar não é fácil. Não era fácil, viu? Foi um tempo difícil. Foi um período bem difícil. Então, de ansiedade, né? De angústia. Será que eu fiz o certo? Passou isso pela sua cabeça? Passa, né? Você fala, putz, o que eu faço, né? O que eu posso fazer a mais para mudar isso, né? E tava lá, ia lá pro consultório mesmo se não tivesse ninguém? Ficava estudando, ficava lendo. E na época não tinha nem mídia social pra gente poder fazer vídeo, nada disso, né? Não tinha nada. Quer dizer, tinha que esperar mesmo acontecer. Quer dizer, é lógico, vinham os pacientes, mas acabavam não fechando, né? Sim, e mesmo assim vinha um volume muito menor, né? Às vezes marcava consulta e você ia pro consultório feliz, puxa, hoje vai ter 2, 3 consultas, aí faltava as 2, 3. Nossa, todo início não é fácil, né, doutor? Mas hoje, olhando hoje para tudo que você construiu, tudo, valeu a pena, né, ter passado isso aí, né? Mas eu conta para as pessoas como é que é esse trabalho de resiliência, assim, de passar por tudo isso, assim, hoje já faz quanto tempo? Desde a formação, não da parte de cirurgia plástica. Desde que você formou, são quantos anos? Eu me formei em 2000. Então, estamos com 23 anos já de formado. E né? mais 5 na formação, faz 18 anos que eu tô aqui, né? 5, porque são 2 de geral. E 3 de plástica. Então nós estamos falando de 18 anos. Eu voltei realmente em 2006. 2006. Então, são 16 anos, né? Não, 17 anos. 17 anos, 17 para 18 anos, isso. né? E hoje, assim, você olhando para trás, assim, valeu a pena, né? Tipo assim, e tem um caminho a ser trilhado, não tem como cortar atalho, né? Não, talvez se
quem tem alguém da família que já é médico na cidade, que tem hospital, essas coisas, com certeza isso facilita muito, né? Mas para começar assim do nada, realmente não é fácil. E se estabelecer também numa cidade muito difícil, né? Porque aqui, na época que você se formou, acho que tinha 3 serviços de residência plástica, né? Tinha a Santa Casa, tinha o Hospital de Base. E o IELAR, né? E o IELAR, na época, acho que não. Mas na Santa Casa tinha 2 serviços, na verdade, né? Não tinha um só. De formação, né? Mais o do HB, certo? Mais o do HB. Sempre ficava gente também, né? Hoje acontece isso. Hoje Rio Preto é uma das maiores, é uma cidade que tem uma das maiores per capita de cirurgião plástico por habitante. É lógico, a gente sabe que as pessoas não é só a população de Rio Preto que consome isso, né? Você tem muito paciente de fora também. Pelo menos metade dos pacientes são de fora. E como é que foi para você estabelecer em Rio Preto, sabendo de tudo isso? E dessa forma, o que você pensou? Na verdade, nesse começo, eu não tinha essa visão, né, de como que era, de como era realmente o mercado de trabalho aqui dessa área, né? Uhum. Como meus pais tinham voltado há pouco tempo, né, que tinham se aposentado, e a gente vinha muito para cá, mas era férias, era feriado, não tinha esse contato, né, essa vivência de como é que é o esquema mesmo da cidade. E aí é que eu fui percebendo como que são as coisas da verdade, né, mas... E aí aparece um, e depois aparece outro. E foi, né? E aí começa a melhorar, né? E os empregos você foi mantendo. Aí eu sou um pouco medroso. Eu reconheço isso. Eu sou medroso em relação a riscos, né? Eu não... Então... Correr risco não é com você, né? Depois... E para um cirurgião plástico isso é muito bom, né? A clínica já estava indo até que razoavelmente bem. Já fazia aí pelo menos 1 ano quando eu realmente larguei tudo, né? Eu fiquei um tempo ainda com um plantão durante a semana, que eu fazia uma vez por semana. Mas aí depois de mais ou menos 1 ano e pouquinho, que a clínica já estava melhor, aí eu larguei. E até para depois construir a minha, eu também acabei sendo um pouco medroso, vamos dizer assim. Acabei esperando muito. Não só pelo receio, mas porque eu estava muito bem também depois no lugar que eu estava atendendo. Dá aquele receio o medo da mudança, né? De você fazer, é um investimento bem grande e de você... E aí você vai ter que arcar com tudo sozinho, né? E assim, cara, em algum momento, assim, você imaginou que você ia estar hoje, assim, da maneira como você está hoje, que você é um médico muito procurado, uma clínica muito linda, né? Hoje tem uma estrutura lá muito top, uma equipe muito bacana, né? Quem não conhece a clínica do doutor, fica aí o convite. Eu conheço as instalações. Foi feito com muito bem feito, né? Um lugar muito... Assim... foi muito bem planejado, foi muito, assim, feito com muito carinho mesmo. Em algum momento, você lá atrás, você sonhava com isso, idealizava isso? Ou foi acontecendo? Você imaginou, hoje você tem uma agenda super lotada, né? Hoje, por exemplo, assim, não tem mais vaga para esse ano, esquece, já estamos abrindo a agenda já para frente. Você pensou nisso? Eu acho que pensar, a gente sempre pensa, né? Eu acho que se você não sonhar, você não vai para frente, né? Uhum. Eu acho que você tem que sempre ter esse sonho, querer melhorar, querer progredir, mas a gente não imagina até onde vai, né? E aí as coisas foram acontecendo. Foram e continuam, graças a Deus. Não então, para de trabalhar, né, doutor? Não, a gente não pode parar, né? Se você parar na medicina, a informação hoje em dia ela é muito rápida, né? Eu não lembro agora o número exato, mas o pessoal falava que até alguns anos atrás, para você dobrar o que se sabia em medicina, demorava, não sei, 10 anos. Agora demora muito menos. Tanto que agora já é cada vez mais comum as subespecialidades, né? Dentro das especialidades, porque a coisa está ficando tão grande que ninguém consegue dominar tudo, né? Exatamente. Mesmo dentro das especialidades. Então, é uma profissão que a gente não pode parar, não. Porque para você ficar desatualizado é muito rápido. Doutor, e assim, ao longo desse tempo, você foi operando aí hoje tem milhares de cirurgias já, né? Estamos aí com em torno de 4.500, eu acho. Nossa, se eu não me engano. 4.500, 4.600 pacientes. E aí, quando você traz a clínica nova, né? E faz quanto tempo que você fez a clínica nova? Aí a clínica ficou pronta no início da pandemia. Nossa! A pandemia começou em março, né, de 2020 e a clínica foi entregue para mim, a chave pronta
no dia mais ou menos em abril. Eu inaugurei a clínica, né? Eu comecei a atender lá porque eu não tive inauguração, porque estava na pandemia, no dia 1º de junho de 2020. E aí você, na hora daquele momento da pandemia, você achou que em algum momento, assim, porque nós estávamos num cenário totalmente caótico, né? E só que a cirurgia plástica fez assim, né? Então, é que ninguém sabia o que ia acontecer até então, né? Porque a pandemia começou no dia 19 de março, né? Foi bem no feriado aqui de Rio Preto, né? Tinha muita gente que estava na praia e teve que voltar para trás, né? Que mandaram fechar tudo. Exatamente, 19 de março. Só que aí eu não tinha mais como voltar atrás, porque eu já tinha, nessa época eu já estava com funcionária pronta, já tudo acertado para começar. Eu já tinha avisado na clínica que eu trabalhava que eu iria sair, porque tinha também essas questões. Então não tinha o que fazer, tinha que mudar para lá e pronto, aí ver o que ia acontecer. E dali para frente... E aí foi uma surpresa, acho que para todo mundo, né? Que ao invés de diminuir, o nosso movimento aumentou e muito, né? Aumentou muito na pandemia, né? E assim, até hoje continua sendo o período que mais se operou? Você operou? A pandemia? Na pandemia. Continua, mas na verdade, pegando todos esses anos, eu venho numa crescente. Tá. Eu não tive nenhum ano igual ou pior. Sempre crescendo. Sempre crescendo. Aí na pandemia teve esse boom, né? Que disparou. Só que ele não voltou atrás, ele continua. Entendi, ele manteve frequência. Manteve, a mesma coisa. Legal. Tá mantendo como estava na pandemia. E aí, ao longo desse tempo, você trouxe novos equipamentos, né? Fala um pouco de como é que foi isso. Você recentemente trouxe um equipamento muito top também. Como é que foi isso? Como é que foi essa evolução de estar misturando a técnica cirúrgica, que você aprimorou muito, né? Hoje você é um dos poucos que faz aquela cirurgia R24. A prótese com recuperação rápida. Que é R24R, isso, né? É isso, né? É. E aí, como é que você foi juntando essas novas tecnologias cirúrgicas, mais a tecnologia de novas máquinas? Como é que isso foi acontecendo? No período que eu tô dentro da cirurgia plástica, né? Então, vamos considerar a partir de 2003, que eu entrei na residência de cirurgia plástica, a gente passou um tempo longo sem ter muita coisa nova. Vamos dizer assim. Então, a gente ia em congressos, eu sempre frequentei congressos, tanto no Brasil quanto fora. E, assim, basicamente não tinha muita coisa de diferente. Era uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Nos últimos anos, vamos colocar aí nos últimos 5 anos, houve realmente uma mudança grande, um aparecimento de coisa nova na plástica. Tá. Tanto técnica, como, por exemplo, a R24R é uma... a mamoplastia multiplanos, que eu fiz o curso há pouco tempo, é outra. A lipo de definição. E quanto de tecnologia. A tecnologia é uma coisa que a gente não pode fechar o olho para ela. A tecnologia, ela ajuda em tudo. E por que ela não vai ajudar na medicina? Sim. Então, eu não sei se tem outro aparelho em Rio Preto como o Vaser, que foi a primeira tecnologia que eu investi, que é um aparelho de ultrassom, que ele faz a gordura ficar mais mole para depois a gente aspirá-la na lipoaspiração com mais facilidade, com menos traumatismo e com menos sangramento. Isso há quanto tempo atrás você já trouxe? Isso foi antes da pandemia. Isso, se eu não me engano, foi em 2018. 2018, 2019. Antes da pandemia eu já estava com esse aparelho. E agora, há alguns meses, o Argoplasma, que é a tecnologia mais recente para produzir retração de pele. Para você diminuir a flacidez da pele. Ou seja, termina a cirurgia... Termina a lipoaspiração e você passa... O aparelho é como uma cânula de lipo também. Tá. Você passa ela embaixo da pele e ela usa o gás argônio. Ela transforma esse gás num jato de plasma que age sobre as fibras colágenas, as fibras que ligam a pele no músculo e causam um encurtamento dessas fibras. Então, isso diminui a flacidez da pele. E aí, a recuperação também... A recuperação acaba sendo um pouco mais rápida também. Puxa. Mas o resultado, assim, é impressionante. Você vê na hora que você pega e a pele sobe e você aplica e na hora ela já fica mais grudada, mais dura. Entendi, já... O doutor fez lá na hora, né? Foi o que você filmou aquele dia, né? A gente tem uma gravação disso, é legal. Amanhã eu vou fazer uma cirurgia com argoplasma, eu vou filmar e vou colocar também. E manda pra nós aqui. Eu tenho colocado porque, assim, o resultado é inacreditável. E isso aí essa é uma última evolução já, né? Esse aparelho Argoplasma, ele é o mais atual, né? Existe um aparelho anterior que se chama Renuvium,
que talvez as pessoas conheçam mais, porque é um aparelho que está há mais tempo. Mas hoje em dia já tem trabalhos, já tem estudos mostrando que dentre os aparelhos, de possibilidade de causar retração na pele, né? Então você começa do zero, você tem um pouquinho de retração usando laser, que tem algumas pessoas agora querendo falar em laser, mas o resultado é muito baixo. Depois você tem um outro aparelho que chama Body Tight, você tem o Renuvium, mas o mais eficaz em termos de energia, e as pessoas que já usaram os outros confirmam isso, é o Argoplasma. Ele chega a retrair 60% a pele. Nossa. Doutor, e fala um pouco dessa prótese rápida, de recuperação rápida. Então, assim, só complementando, a gente não tem como não olhar para essas coisas, porque isso aí faz parte da realidade hoje em dia. Se você falar simplesmente que a tecnologia não existe, não, isso não existe, você vai ficar para trás, porque existe. A gente precisa investir nisso. E outra coisa, né? Você, ao longo do tempo, você foi consolidando o teu consultório de tal forma que não tinha como ficar fora, né, doutor? E com essa questão de mídia social, de informação, a informação hoje ela é muito rápida. Sim. Então, os próprios pacientes perguntam: doutor, você faz o Renuvium? Você faz o Argoplasma? Então, não tem como a gente ficar de fora. E aí, não é um investimento barato, né? Não, é bem caro. É um investimento, mas vale a pena, né? Não, vale a pena, porque o paciente com mais informação, ele começa a exigir um resultado melhor. E hoje está na vanguarda Se você disso, não oferece isso, ele vai procurar com quem oferece. Então, você tem que estar atualizado, não tem jeito. Doutor, e fala um pouco dessa recuperação dessa prótese de R24R, prótese rápida de recuperação, né? A prótese de recuperação rápida é uma técnica, né, que existe há muitos anos. Há muitos anos. Ela foi descrita por um médico americano. E aquilo ali, ele descreveu os conceitos básicos e aquilo como que ficou meio que esquecido, vamos dizer assim. E há alguns anos atrás, um médico brasileiro, em Balneário Camboriú, ele se chama Thiago Cavalcante, ele pegou o trabalho desse americano e ele sistematizou esses passos. Passo a passo, o que fazer para você poder permitir que a paciente faça as coisas num tempo muito menor. E isso foi dando certo. E aí ele é que começou a disseminar a técnica. Que é a técnica que ele chamou de R24R. E essa técnica consiste em que a mulher... Quanto tempo ela já... A diferença são algumas questões técnicas, tanto de anestesia quanto do intraoperatório, que permite que algumas horas depois da cirurgia a mulher já possa levantar os braços, lavar o cabelo, dirigir o carro, pegar pequenos pesos. Isso já tem feito já com frequência já. Praticamente eu só faço prótese de mama dessa maneira nos últimos 3 anos, pelo menos. Eu não faço mais de outra maneira. Ah, entendi. Você já está na evolução completa já, então. Eu não faço mais de outro jeito. Porque assim, o resultado é melhor, a gente percebe, é uma mama que fica mais firme, porque a gente prende essa prótese. Então a prótese fica muito presa, por isso que você pode permitir que a paciente mexa os braços. Não tem perigo da prótese se mover, da prótese sair do lugar e causar um sangramento, causar algum problema. Legal. Porque ela está presa. Entendi. Então, isso é evolução técnica. A gente não pode achar que está fazendo uma coisa que está boa se tem uma coisa melhor. Sim, é isso que você sempre buscou, né? Não tem jeito. Doutor, e hoje também você tem uma grande vantagem de estar operando num centro de referência também, muito bem preparado, né? Fala um pouquinho dessa tua parceria que você tem, do conforto que você proporciona hoje para os pacientes e segurança, né? Dessa questão também hoje de todo o pré-cirúrgico, o pós-cirúrgico, toda a equipe de anestesista que são aí uma super equipe também que te acompanha, né? Sim. Hoje você tem toda uma equipe assim muito bem preparada, né? Para te dar o suporte, né? Ah, sem dúvida. Conforme a gente vai crescendo, isso é uma das coisas que permite é que a gente tenha toda essa equipe, né? Isso é muito importante. Então, tanto na clínica, né? Uhum. O pessoal que trabalha comigo lá, desde as secretárias, enfermeira, eu não tenho nenhum tipo de dúvida em deixar qualquer coisa na mão deles. Funciona, né? Funciona. Quanto no hospital, a enfermeira que trabalha comigo cuida de tudo. Eu nem olho o material, ela que sabe qual cirurgia vai usar qual coisa, eu não preciso pedir nada. Ela que se prepara tudo. Já chega para operar, né? Então, assim, é uma tranquilidade muito grande. E acredito que está fazendo aí uns 5 ou 6 anos que eu tenho operado no IORP. Uhum. Eu acabei caindo lá através do Mauro, né?
Do anestesista. Mauro Ferrão. Conheci o Mauro no IELAR. Logo que ele se formou, ele trabalhava lá, mas já tinha combinado que ia para o IORP, então foi trabalhar ali enquanto esperava terminar a construção do hospital. E aí um dia, quando o IORP ficou pronto, ele me levou para conhecer tudo, e depois ele que mandou o pessoal me chamar para ir para lá, né? E aí já são aí quase, já para 6 anos quase. Eu acredito que mais de 6 anos, viu? Porque o IORP inaugurou em 2015. Eu devo ter ido para lá 1 ano depois, 2 anos depois. E é muito bom, né, doutor? E agora hoje, se você quiser ir operar lá, você não consegue, né? Porque o centro cirúrgico tem os horários todos tomados. Chega a ter uma ocupação de mais de 90%, os horários do centro cirúrgico é bem... fora do normal. Ficou uma coisa muito profissional, né? Fizeram um hospital muito bem feito. E parte de hotelaria também, né? E a questão de organização que o Dr. Zé Vitor imprime desde o começo, nessa questão de cumprimento de horário, da equipe estar pronta no horário certo. Então, se a cirurgia está marcada às 7, é para começar às 7, não é para começar às 8. Então, vamos começar às 7, 7h10, 7h15, estamos começando. Não é para começar às 8, 8h30, que é uma coisa que aqui em outros hospitais é comum. Esse atraso, né? Porque não começa. Como é que você marca a cirurgia às 7 e os funcionários chegam às 7? Você não vai começar no horário nunca. Então, assim, eles fizeram de um jeito que não, o funcionário chega às 6, 7 horas é para estar começando realmente. O anestesista, todo mundo chega certinho e então funciona. A coisa funciona. E isso pra gente é bom, porque você consegue se programar, né? Você consegue organizar as coisas que você vai fazer. Doutor, ao longo desse tempo, né, são, como você disse, milhares de pacientes já operados, né, com cirurgia, e isso talvez aí seja o que seja a maior gratificação, né, de uma carreira, né? Porque não é fácil, né? A gente assim, é legal as pessoas falarem. Geralmente as pessoas têm, ainda mais nesse mundo de Instagram, as pessoas olham pra gente no mundo que a gente está hoje, né? Aí olha lá, né? O doutor não pôde ir no nosso evento de terça-feira, foi o evento mais top que nós fizemos, lançando o meu médico especialista, e fala assim, nossa, esses caras aí tiveram muita sorte, né? Sim. E ninguém imaginava que você ficou 1 ano, né, ali trabalhando, fazendo, né, plantão, para depois engrenar na cirurgia plástica. As pessoas não têm essa noção, né? E mesmo hoje, é que a gente vive num mundo muito de Instagram hoje em dia, né? A mídia social, ela tem um lado legal, que a gente consegue divulgar as coisas, a gente leva informação, mas assim, as pessoas vêm e acham que a gente vive num mundo que não tem problemas, né? E na verdade não é nada disso, né? Com certeza. É matar um leão todo dia, né? É isso aí. E como diz meu pai, o duro não é matar o leão todo dia. O pior é desviar das antas no meio do caminho. Isso é uma realidade, né? E a gente, assim, as coisas não têm, né? Como já diziam vários chefes que eu já tive por aí, só não tem complicação, só não tem problema quem não opera, né? Então, aquele médico que você vê no Instagram que fala que 0 complicação, 0 problema, ou ele é muito mentiroso ou ele só faz Instagram e não opera, porque não tem jeito, não tem como, não é verdade. Né? Isso é uma boa, viu, doutor? Então, não tem jeito. Muito bom. E assim, hoje assim, com tantos bons resultados, uma clínica já consolidada, né? Como é que é hoje para você, assim? Você olha para trás e fala, porra, valeu a pena... porque acho que é gratificante, né? Eu acho assim, eu penso muito que valeu a pena de ter insistido em fazer do jeito certo, não ter... vai devagar, vai aos poucos, mas vai construindo uma coisa que tem uma estrutura, né? Tem uma base. Não adianta querer fazer nada... E hoje, vamos... Atalhos, né? Isso aí. Cortar atalho... É trabalho, não tem jeito. Hoje, assim, nós estamos falando de... Você formou 2000, certo? Eu me formei em 2000. Então, vamos voltar 23 anos atrás, lá no dia que você saiu da faculdade. E hoje aqui, tá aqui o doutor André e lá o André ainda, né? E aí, o que você falaria para esse André lá de trás, assim, no sentido de que... Uma reflexão. Lógico que analisar jogo jogado é fácil. Mas, assim, no modelo de reflexão, como você disse aí, poxa, valeu a pena. Teve uma doutora que gravou com a gente tempo atrás, falou, nossa, eu podia ter sido menos ansiosa, porque
Ia dar certo. Mas isso, a ansiedade a gente não controla, cada um tem a sua, né? Não adianta você falar, eu deveria ser menos ansioso. Eu também acho, mas... não conseguiu. Mas é difícil. Mas o que você falaria para esse André daqui, esse André hoje, lá para o André de 23 anos atrás? Ou até para a forma de conscientizar os estudantes, o pessoal que está chegando agora. Lembrando que vai formar 44 mil médicos, com no máximo 17 mil vagas de residência. Vai sobrar muito médico sem residência, né? Então, o que você falaria, doutor, hoje? Eu acho que se eu olhar para trás desses 23 anos, é lógico que algumas coisas você faria diferente, mas eu acho que as coisas principais, as coisas básicas, eu acho que seria a mesma coisa. Uhum. Não teria como ter feito muita diferença, sabe? Entendi. Não teria como ter antecipado muito as coisas. Vim para cá foi uma escolha e não tinha essa ajuda, né, vamos dizer, de família, de médicos, de consultório, essas coisas. Sim. Então, assim, já era um caminho que eu sabia que não ia ser fácil. Mas o problema hoje em dia é que a gente vê muita gente fazendo medicina pensando ainda nessa parte só financeira e que não é mais essa realidade também, né? Não reclamando, pelo amor de Deus, a gente não pode reclamar, mas se você fizer pensando só no dinheiro hoje em dia, vai ser difícil, porque muita dor de cabeça para você fazer só pensando no retorno financeiro. Até como você disse, né? Tem que estar atualizado, buscar novas técnicas, buscar um equipamento novo que não é barato. Não dá para parar, não tem como parar. Eu não me vejo parando de estudar. E nem também de investir, né? Não. Você fez uma super clínica, acabou de comprar um equipamento agora, que não é uma coisa barata, uma coisa que é um valor alto, ainda mais no Brasil, que a gente sabe que tudo vem de fora com imposto lá na lua, né? Para oferecer o melhor para o paciente, né? Então, não é fácil, Outro dia eu estava conversando com um colega de Maringá, conversando no Instagram, né? Uhum. Que ele postou uma foto do armário, né? Com os equipamentos. E aí eu tava comentando que eu tenho do meu também, né? E aí ele falou assim, pô, cara, tem mais do que o preço de uma Ferrari dentro desse armário. E é verdade. Mas se você não tiver com aquilo ali, você não tá trabalhando, não tem o que fazer. Não tá fazendo como... Você não tá oferecendo o melhor. E isso aí sempre fez parte, assim, da sua... Você, é uma coisa tua essa de estar buscando estudar, de buscar essa inovação. Isso é uma coisa que você sempre trouxe? De buscar conhecimento eu sempre gostei. Não só na medicina, eu leio, eu como livro. Eu estou sempre lendo. Livros um atrás do outro. Normalmente eu leio 2 a 3 livros de cada vez. Entendi. Não gosto de ler um só, porque às vezes me cansa um, eu pego o outro alguns dias. Vai mais 2, 3 capítulos ali e vou trocando, Vou trocando. Isso é uma coisa que é sua. Isso eu faço sempre. Mas eu sempre gostei também dessa parte de atualização na plástica. E tecnologia é uma coisa que eu gosto muito. Eu sempre gostei de computador, dessas coisas. Então, aí você trouxe isso para eu fico vendo essas coisas e a hora que realmente eu acho que o negócio vale a pena... Hoje a gente consegue investir, né? Legal. Doutor, vamos pensar que esse podcast ele vai ficar gravado, nós falando da tua carreira aqui, para sempre aí. Então, ad eterno, as pessoas vão escutar. E aí, você tem uma trajetória construída aí, custo de muito trabalho, dedicação e o resultado, né? E assim, só faz 23 anos que você fez sucesso da noite pro dia, né? Que eu tô dando sorte. Que tá dando sorte. Então, hoje, como é que é o nome dos seus filhos? Miguel e Beatriz. Miguel e Beatriz. Está com 9 e com 7, né? Isso. Então, vamos pensar que daqui 10 anos eles vão assistir esse podcast. Aí vamos pegar lá no túnel do tempo, lá, falar, nossa, vou ver meu pai aqui. O que você gostaria de deixar uma mensagem para eles que vai fazer diferença na vida deles? Porque vão pensar que o Miguel mais velho, ele vai estar com 19 e a Beatriz com 17. Numa fase assim bem de transição mesmo, onde está ali escolhendo o que vai ser da vida, né? E é importante, né? Porque a gente percebe que a gente hoje é muito o que os nossos pais nos ensinaram, né? Sim. E a gente carrega isso até hoje, né? Você não teve sucesso porque você tem uma trajetória, você tem uma conduta que isso veio de algum lugar. O que você quer deixar gravado aqui hoje pro Miguel e pra Beatriz? Que 10 anos, 12 anos, eles vão assistir isso aqui. Vão falar, putz, né? E sabe o que eu acho? Essa é uma opinião minha, né? Eles vão estar escutando, eles podem até falar. Daí você mandou uma mensagem para mim. Eu acho que vai fazer muito sentido
o dia que eles escutarem. De alguma forma. Entendeu? Vai haver uma conspiração aí sobrenatural. Falar, nossa, escuta esse negócio que teu pai deixou para vocês aqui. O que você quer deixar gravado para eles? Tem uma coisa que eu falo para eles desde pequenininhos, né? E falo muito, repito isso com muita frequência. Toda vez que eles pedem alguma coisa, ou toda vez que a gente viaja, toda vez que eles ficam felizes porque tem um carro novo, ou que tem alguma coisa. Vamos sair para jantar? Vamos. Toda vez eu falo muito para os dois. Eu falo sempre assim, você tá vendo isso? Você tá vendo isso que você tá tendo? A gente sai para jantar, a gente troca de carro, a gente viaja quando quer. Mas isso não vem do nada. Isso vem do trabalho. E o trabalho vem do quê? Vem da escola. Então, é agora que você tem que começar a fazer a sua parte. Tudo isso vem da escola. Você quer ser ladrão ou você quer ser honesto? Eu falo desse jeito para eles. Não, papai, eu quero ser honesto. Eu falei, então não tem como fugir disso. Você tem que ir na escola, para depois você ir na faculdade, para depois você ter trabalho. É isso aí. Eu falo isso para ele desde pequeno. E faz a diferença. Eu acho que faz. A gente tem que ensinar. Porque, assim, graças a Deus a gente consegue proporcionar uma vida confortável, mas eles têm que saber de onde isso vem. Sim. Então, assim, eu falo, você tá vendo que o papai tá trabalhando? O papai trabalha de sábado de vez em quando, o papai chega em casa tarde. É disso que as coisas vêm, não é de graça, né? Eu acho que é isso que a gente tem que ensinar, né? E nunca parou de estudar, né? Isso eles veem, né? É o exemplo, né? É o exemplo, né? O exemplo é o grande balizador, né? Sim. E é o que você teve, é o que eu tive. Sim. E é o que eles vão ter, né? E entender realmente. Eu falo muito pro meu filho, isso aí não cai do céu não, mano. Eu escutava do meu pai quando eu era criança que a herança que eu ia ter era a educação. E é verdade, é a maior herança que a gente pode deixar para o filho, né? Uhum. Seu pai é vivo. Graças a Deus. E fez a diferença, né? É isso, o que você pode deixar para o filho é a educação. Porque dinheiro, se ele não tiver nenhum bom senso, uma cabeça boa, ele gasta tudo. Também. Então, com a educação, ele constrói o que ele tiver que construir, né? Sim. Doutor, assim, hoje você, olhando para tudo isso, fazendo uma análise, você se considera um médico, assim, realizado no que você faz? Sim. Sim. Você tem essa convicção? Sim, eu tenho. E isso é olhando... Não que eu esteja satisfeito, eu quero realizar mais. Não, realizado que eu falo assim, mas... de poder ter... Mas não dá para reclamar de maneira nenhuma. De ter conquistado muita coisa, assim, sim, com certeza. De ter valido a pena, né? Com certeza. E assim, e poder também, eu acho que para você, a gente tem te acompanhado um pouco, ver a realização dessas mulheres, né? Porque você tem muita paciente e elas assim, fazem depoimento, publicam um vídeo lá no teu Instagram, já vem os comentários. Como é que é isso para você, assim, que você receber tudo isso, né? Lógico que é o seu trabalho, você faz assim, de uma maneira muito profissional. Mas isso motiva demais, né? Sim, é gostoso, né? Às vezes o paciente leva um presentinho, ou agradece, ou escreve alguma coisa, é bacana, né? Isso aí é fundamental, né? Com certeza. E saber que mudou a vida de alguém, né? Com certeza. Isso a gente escuta com frequência, né? Você pensa que é só o corpo, mas para a pessoa aquilo representa muito, né? Mudou de autoestima, de qualidade de vida, né? Então, é legal. Muito bom. É legal. Pessoal, que legal. Eu tive aqui a oportunidade de contar um pouco da trajetória do Dr. André Reda, ele que é cirurgião plástico, especialista em cirurgia plástica. E não é todo dia que a gente tem condição de estar aqui conversando com um médico dessa forma, que tem um consultório consolidado, né? E, inclusive, nós estamos aqui numa sexta gravando, amanhã ele está operando, né? E assim... E é muito bom, né, doutor? Quando tá nesse ritmo, assim, que não para, né? O que incomoda é quando não tá, né? Mas tem que tirar umas férias também, de vez em quando. De vez em quando a gente tira, mas... Mas é muito... Tá bom, mas é legal que a estrutura foi toda montada e planejada, né? Uma equipe grande, né, doutor? Tem que ter, né? Tem que ter. Se você somar todo mundo, né? Para o negócio rodar, realmente tem bastante gente. Tem, né? Para funcionar direitinho, né? Muito legal. Bom, pessoal, estou bem feliz. Obrigado, doutor, de você... Eu que agradeço. Da gente poder contar um pouco dessa trajetória. Agora nós vamos montar lá a página do doutor que vai no portal, né? Na plataforma Meu Médico Especialista. Lá vocês vão ter as cirurgias que mais ele realiza.
também um pouco do currículo dele, com a formação. Esse podcast vai estar lá. Alguns dos vídeos também nós podemos subir. Esses vídeos que o Vitor comentou aqui que foi gravado, mostrando procedimentos cirúrgicos, né? Fotos da clínica do doutor também nós vamos subir na plataforma. Para quê? Para que você, que é o paciente, consiga olhar o especialista, né? E você decidir. Se você quer marcar uma consulta, lá vai ter o WhatsApp, o endereço da clínica do doutor, dentro do portal Meu Médico Especialista, que é uma plataforma exclusiva para o médico que é especialista, doutor. Eu acho que essa foi uma sacada muito grande que a Kelly teve junto comigo. Assim, eu mais participei ali no apoio, né? E ela forçou muito a gente fazer isso, eu acho que ela tem razão, porque é uma grande dificuldade do paciente encontrar um médico especialista, né? Eu não sei se é uma dificuldade, talvez aqui em Rio Preto não, mas assim, eu acho que as pessoas, por mais que tenham informação, às vezes talvez não tenham tanta ainda. Sim. Né? Ou então procura mais preço do que valor no que está buscando. Exatamente. E aí acaba correndo alguns riscos, né? De fazer coisas com quem não é realmente capacitado para aquilo. Exatamente. Porque se fosse tudo a mesma coisa, você não precisava fazer medicina ou o outro não fazer outro curso, né? Então... exatamente. Ou não fazer a residência. Ou não fazer residência, não fazer nada. Então, assim, alguma diferença tem que ter, né? Um curso de final de semana, né? Sim, exatamente. Quer dizer, nada contra, mas é uma realidade, né? Não tem como você comparar, né? Afinal, você ficou lá 3 anos lá, depois de 2 anos de residência de clínica de cirurgia geral, mais 3 anos, né? Para poder acontecer tudo, né? Com certeza. Então, assim, as pessoas têm que pensar, acho que mais um pouco nisso. Ainda tem gente que não se ligou. Muito bom. E eu quero fazer um convite para vocês. Na sequência aqui, nós vamos gravar um podcast muito legal, que não está dentro do Meu Médico Especialista, onde nós vamos trazer uma paciente do Dr. André Reda, que ela vai contar a experiência dela como paciente. Então, depois você entra no nosso canal lá, que é o Cash que Salva, e também ou dentro do Instagram do doutor, e veja esse outro episódio que nós vamos trazer uma paciente. Então, você que é mulher, tá aí assistindo, tá achando legal, você vai ver a opinião de uma mulher que passou, né, a cirurgia, que eu acho que é muito legal, na visão delas, né, doutor? Sim. É uma pessoa que trabalha pra caramba, tem uma vida super ativa, né? Então, ela vai poder comprovar esses benefícios da prótese com recuperação rápida. Ótimo. Então, pessoal, vocês podem compartilhar esse vídeo, vocês podem curtir, vocês sigam, se inscrevam no nosso canal, Meu Médico Especialista, e usufruam desse conteúdo de altíssimo nível, porque aqui nós só trazemos médicos que são especialistas, tá? Meu Médico Especialista é uma conexão que salva vidas, a conexão entre o médico especialista e o paciente. Legal? Pessoal, obrigado. Obrigado, Vitor, mais uma vez, desse super podcast que a gente está levando mais informação que salva. Doutor, obrigado, viu? Eu que agradeço. Valeu. Foi um prazer contar aqui a tua história, hein? Um pouquinho, né? Prazer foi meu. Um pouquinho dessa história aí, né? E fazer você lembrar também. Mas a gente não esquece, não. Voltar no túnel do tempo aí, né? Sabe que eu tenho na clínica, só prolongando um minutinho? Tranquilo. Outro dia eu coloquei num quadrinho e tá lá na clínica um telegrama que eu recebi de convocação para fazer matrícula na faculdade. Nossa, era telegrama. Isso estava na casa da minha mãe, do meu pai, e num churrasco no final de semana, por acaso ela me mostrou aquilo. Olha aqui, lembra disso aqui e tal. Eu falei, vou levar e pôr num quadro. E tá lá na clínica. Tá até amarelado o papelzinho do telegrama. Guarda isso aí, né? Não, tá lá. Isso aí é inspiração aí para os jovens, para os teus filhos, tenho certeza disso, né? Muito legal, né? Bom, pessoal, valeu a pena demais ter feito esse episódio. E na sequência nós vamos gravar agora esse bate-papo do Dr. André Reda com uma paciente que vai ser muito legal. Então, se você ficou curioso, vai lá para ver esse vídeo. Legal? Obrigado, até a próxima.